Você sabe qual é a real situação de um israelense em meio à guerra? No vídeo de hoje eu vou te mostrar um desabafo emocionante de uma israelense que está em meio à guerra. É claro que ela é uma israelense muito famosa e conhecida aqui no Brasil por ter um canal super engajado. É claro que muitos de vocês já viram o canal dela, chamado Israel com Aline. Ela está no meio do conflito e é sempre importante lembrar que por trás dos conflitos e das manchetes de jornais existem pessoas reais com sentimentos, esperanças e medos. Vamos tentar compreender a perspectiva dela, quem sabe aprender algo novo sobre a complexibilidade da situação no Oriente Médio. Preparem-se, pois este é um conteúdo profundo e tocante. Meus amados irmãos, a paz de Deus esteja dentro do teu coração. Mais um vídeo para todos vocês. É claro, se você está chegando aqui agora neste canal, eu quero pedir assim a você, inscreva-se aqui no canal ativando o sininho das notificações e também deixa o joinha para esse vídeo. Amados, muitos de vocês conhecem a Aline, ela tem um canal super engajado, também tem diversos vídeos que viralizaram aqui no YouTube e ela é uma israelense brasileira israelense, ou seja, hoje ela está morando em Israel e se considera uma israelense, porquanto ela está em Jerusalém e esta semana ela fez um desabafo, um vídeo desabafando sobre aquilo que está acontecendo naquele país. Eu quero mostrar para vocês com exclusividade aqui no meu canal e eu peço a você assista esse vídeo até o final e nós vamos perceber, amados, que realmente está chegando o tempo do fim. Então bora reagir a esse desabafo da Aline. A gente está vivendo dias muito tristes, realmente, em Israel. É difícil descrever o que está acontecendo. Eu imagino que vocês à distância estejam vendo que tem muita coisa acontecendo, mas está aqui. É diferente, porque não é uma guerra que está acontecendo longe. Por mais que eu esteja em Jerusalém, eu estou segura, pessoal, podem ficar tranquilos em relação a isso, mas são amigos meus que estão no exército, meu marido está no exército, familiares de amigos nossos faleceram, eu tenho amigos que têm parentes desaparecidos, então é uma coisa muito próxima a todo o povo de Israel. Quer dizer, a gente está falando de números colossais de destruição que Israel não via, que o povo de Israel não via desde a época do Holocausto. Tem uma comunidade no sul de Israel chamada Nir Oz. Nir Oz, das 400 pessoas que viviam nessa comunidade, pensei que era uma pequena cidadezinha, um lugar lindo, que eu já passei lá. Meu pai morou em Nir Oz em 1970, quer dizer, é um local que eu tive, passei com meu pai me mostrou onde ele morava lá, e das 400 pessoas que moravam em Nir Oz, 100 foram massacradas. Quer dizer, cidades inteiras estão quase desaparecendo no mapa. Nir Oz, Be'eri, Nahal Oz, Netiv HaSara, tantos lugares realmente sofreram de uma maneira que é indescritível. Mas eu quero parar de fugir um pouco do assunto e eu quero falar algumas coisas porque eu vim fazer essa live no dia de hoje. Então a primeira coisa que eu quero dizer, como vocês podem ver, eu estou ao vivo, eu estou na minha casa em Jerusalém. Eu não fui para o Brasil, eu não fui para Portugal. Nada contra. Quem quer deixar Israel vai se sentir mais seguro fora, pode ir. Eu pessoalmente decidi ficar. Mas tem gente pegando vídeos meus antigos, na minha ida para o Brasil, que foi há 4, 5 meses atrás, e da minha ida a Portugal há 1 ano e pouco atrás, e postando e dizendo, olha, a Aline está indo para o Brasil, ou que bom, muita gente feliz que eu estou saindo de Israel, e a realidade não é essa. Eu decidi ficar. Eu vou ficar em Israel, meu filho vai ficar em Israel, o meu próximo filho vai nascer aqui em Israel. Essa é a casa que eu escolhi. Eu sou brasileira, tenho muito orgulho de ser brasileira, mas eu também sou israelense. Então a minha decisão, pelo menos até o momento, é ficar aqui em Israel. Eu estou em segurança, então vocês não precisam se preocupar em relação a isso. Eu estou em Jerusalém, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como está a situação aqui em Jerusalém, mas eu estou segura e eu decidi ficar. Inclusive tem uma canção antiga aqui de Israel, que é En Li Eretz Acheret. En Li Eretz Acheret, Gam She'admati Bo'eret. Desculpa a desafinação. Essa música, ela fala em Eretz Acheret, eu não tenho outra terra, também quando a minha terra está pegando fogo. No meu caso, eu sou brasileira. Eu tenho outra terra, mas Israel também é a minha terra. E o povo de Israel passou tantas dificuldades ao longo da história. Não a primeira, não a segunda guerra de Israel. Quer dizer, a gente teve a guerra de independência. 1% de toda a população judaica de Israel morreu na guerra de independência. A gente teve guerras contra o Egito nos anos 50, a gente teve a guerra dos 6 dias, a gente teve a guerra de Yom Kippur, a primeira e a segunda guerra do Líbano. E os israelenses não levantaram e foram embora na primeira dificuldade, ao contrário. O país se transforma em mais forte, em mais unido cada vez que tem dificuldades. E a gente está passando um momento realmente muito difícil.
E quando a música fala, eu não sei se sou estranho para quem está ouvindo do Brasil e não conhece pessoalmente Israel, mas a terra de Israel está pegando fogo. Literalmente, metaforicamente, no caso. Casas foram incendiadas no sul de Israel, não uma, não duas. Comunidades inteiras foram incendiadas. Quando os terroristas entraram no sul de Israel, eles entraram nas comunidades, a propósito, eles entraram muitos deles com GoPro no corpo. Eles filmaram. E hoje, nas notícias israelenses, parte dessas filmagens foram liberadas. Quer dizer, Israel está vendo nas notícias a visão, literalmente a visão dos terroristas, as câmeras que eles estavam filmando. Quer dizer, eles não têm vergonha nenhuma do que eles fizeram. Eles entraram nas cidades filmando com GoPro para mostrar a matança, e eles filmaram eles exterminando famílias inteiras. Obviamente aqui na televisão Israel não se mostrou a parte dos assassinatos, das crianças não mortas das camas, tudo isso não se mostrou, mas se mostrou toda a entrada nas comunidades. Eles começaram a entrar, as famílias começaram a se trancar, muitas em casa, muitas começaram a se trancar nos bunkers dentro de casa, e os terroristas do Hamas entraram e colocaram fogo nessas casas. E as famílias tiveram que ou sair e foram assassinadas do lado de fora, ou elas morreram queimadas dentro das suas casas. Muitas famílias inteiras morreram queimadas. As cenas, pessoal, do sul de Israel é difícil de descrever. Eu tenho uma amiga que está, inclusive, no sul de Israel agora. Eu estava agora no final de semana, no sábado, na pracinha, aqui atrás de casa, e, bom, brincando com o Yair, quer dizer, a gente está tentando manter a normalidade dele. E eu estava na pracinha aqui atrás de casa, e tu via mulheres, um monte de mulheres com as crianças, brincando, e praticamente nenhum homem, porque quase todo mundo foi alistado, e justamente quando a gente estava lá, chegou um homem, ele estava armado, e ele tava com a arma, e ele tava com os cartuchos, tudo, e dava pra ver que ele era da polícia. Ele tava já meio, não com todo o uniforme da polícia, mas quase o uniforme da polícia. E daí ele, o filho dele vai na mesma creche que o Yair. Então a esposa dele veio falar comigo, que é uma esposa que se conhece, e daí ele veio falar comigo, inclusive, e daí eu disse, tu não é da polícia, não sabia. E daí ele contou que ele foi chamado pro sul de Israel. Então, quer dizer, ele foi chamado pro sul de Israel e ele falou em poucas palavras o que ele presenciou, e realmente é traumatizante. E eu tenho muita pena também de quem tá no sul, não só do pessoal que foi massacrado, mas todo mundo que está ajudando agora na reconstrução, porque as cenas que eles estão vendo, a recuperação dos corpos, a reconstrução das casas, tudo que está acontecendo lá realmente está deixando também a população que está indo ajudar muito traumatizada. Mas, desculpa, deixa eu carregar meu celular, não carreguei antes da live. Mas também os esforços de reconstrução vão ser muito, muito difíceis. Então, eu peço desculpas que nos últimos dias eu realmente não estava postando aqui nas redes sociais. É difícil conseguir olhar as notícias para entender o que está acontecendo, porque não adianta vir aqui e ficar falando bobagem. Quer dizer, tem que olhar as notícias, absorver, entender o que está acontecendo para poder passar para vocês as notícias corretas e realmente atualizar vocês. Então, estava difícil para mim conseguir ver as notícias. E eu tentei ao máximo ir na mídia e contar um pouco da verdade do que está acontecendo. Então, tanto na Jovem Pan, como na Record, como na Band, na Rádio Guaíba, em diferentes meios de comunicação, eu fui chamada para poder contar um pouco da situação, o que está acontecendo, principalmente o que está acontecendo aqui em Jerusalém. Então eu tentei ao meu máximo, nos primeiros dias até eu conseguir dar várias entrevistas, e hoje eu não dei nenhuma, ainda vou ter talvez uma mais tarde, mas eu realmente não estava conseguindo fazer as coisas. Então eu peço desculpa se alguém ficou preocupado, mas realmente é um momento que é difícil, e também estou vendo pessoas comentando da gestação, por eu estar grávida também, não quero me expor demais ao pior que está acontecendo, porque eu também não quero prejudicar o bebê, não quero que nada aconteça com ele. Então eu tô nesse equilíbrio entre, um lado, tentar expor a verdade, e outro lado, ainda preservar a minha família. Para quem também perguntou, o Sef, meu marido, ele tá bem, ele tá no front, ele tá defendendo o país, mas ele, graças a Deus, tá bem, e a gente tem orgulho do que ele tá fazendo. A gente espera que ele consiga voltar a tempo do nascimento do bebê. Eu fui na médica, a gente provavelmente tá falando do dia agora, eles deram uma adiantada na data prevista do nascimento, então provavelmente a gente está falando alguma coisa por volta do dia 7 de novembro. Então aí a gente falta 3 semanas, a gente realmente espera que que ele consiga vir a casa. Então, e é isso. Mas além do que eu posto, pessoal, também tem outras pessoas sérias postando nas redes sociais. Então, quem quiser pode conferir as redes sociais do Stand With Us. Stand With Us, fique com a gente. Quem sabe escrever Stand With Us, pode deixar aqui no chat, nos comentários, o pessoal ver como se escreve. Também eu vi um vídeo bom do professor Rock, professor HOC, ele postou algumas coisas aqui em relação a Israel. Eu não falei com ele pessoalmente, mas eu vi ele postando coisas sérias sobre Israel. Então busquem se informar realmente do que está acontecendo, porque além de todo o massacre, além de todo o terror que tocaram em Israel, e é literalmente terror, quer dizer, os terroristas eles estão lutando para destruir Israel com todas as forças deles. E obrigada aqui quem colocou Stand With Us. E além de todo o terror que o Hamas, o Hezbollah e o Irã tentam colocar contra Israel, o que me deixa, não sei nem dizer a palavra, não sei se incomodado, não sei se é triste, não sei qual é a palavra certa, mas o que mais me deixa, eu acho, decepcionada é ver as pessoas, a desinformação das pessoas, o ódio das pessoas contra Israel. Quer dizer, eu entro nas redes sociais, nas minhas próprias redes sociais, vira e mexe, eu olho no meu chat, eu olho os comentários, e ver o ódio das pessoas contra Israel revolta a gente, dá medo.
Porque quando as pessoas a gente fala do Holocausto, as pessoas dizem, nunca mais vamos deixar o Holocausto acontecer. Nunca mais. Passaram o quê? 80 anos, menos de 80 anos do final do Holocausto, e Israel foi massacrado de novo. A gente está falando de mais de 1.300 pessoas inocentes massacradas, e as pessoas dizendo, pois massacraram pessoas do sul de Israel. Porém, quer dizer, quando eu leio esses comentários assim, mataram pessoas em Israel, mas, não existe porém. As pessoas, elas usam o ódio a Israel para justificar o antissemitismo. E vamos ser muito claros nisso. Boa parte do movimento contra Israel, ele tem uma raiz antissemita. Pessoal, ser a favor dos palestinos não é ser contra Israel. Vamos deixar isso bem claro. Eu já falei nas minhas redes, eu sou a favor da criação do Estado palestino. Eu trabalho em Israel e eu trabalho na autoridade palestina. Eu visito, eu tenho amigos palestinos, eu circulo na autoridade palestina. As pessoas dizem, tu tá muito confortável em Israel, não sabe o que acontece do outro lado. Eu sei o que acontece do outro lado. Obviamente, eu não posso entrar em Gaza, porque se eu entrar em Gaza, eu vou ser morta pelos terroristas do Hamas. Não pela população palestina, mas pelos terroristas do Hamas. E ver as pessoas usando o massacre de judeus para justificar o seu ódio contra Israel, para justificar o seu ódio contra os judeus, me deixa completamente revoltada. E isso também é um dos motivos que eu tento não falar disso, porque eu sei que quanto mais a gente fala de antissemitismo, mais antissemita a gente atrai. Eu sempre ouço, quando eu falo de antissemitismo, muita gente fala assim, vocês estão exagerando, os judeus têm mania de perseguição. Não, pessoal, os judeus não têm mania de perseguição. 1.300 pessoas foram assassinadas e as pessoas buscam justificativas. As pessoas falam de assentamentos, falam de ocupação. Não existe ocupação em Gaza. Israel se retirou de Gaza unilateralmente em 2005. Não existe um israelense e nenhum judeu dentro da faixa de Gaza. E a ocupação de Gaza? Gaza tem duas fronteiras. Gaza tem fronteira com Israel e Gaza tem fronteira com o Egito. Porque as pessoas não falam com o Egito? Porque todo mundo critica Israel, que limita a entrada de coisas a Gaza. E a gente vê que a entrada realmente não é limitada. Pela quantidade de armamentos que entraram em Gaza, a gente vê que essa fronteira realmente não é limitada. E ela tem certas restrições, obviamente, mas se ela não fosse restrita, a gente teria visto um poder militar muito maior do Hamas. As pessoas falam de assentamentos, os assentamentos não têm absolutamente nada a ver com o Hamas. Os assentamentos, que eu vou falar também no vídeo, vou explicar um pouco isso no vídeo que eu vou fazer essa semana, os assentamentos são na Cisjordânia, os assentamentos são uma questão com a autoridade palestina, não com o Hamas. As pessoas jogam tudo numa salada e tentam apontar o dedo contra o povo de Israel, contra os judeus. Não é assim. O antissemitismo não pode existir. O terrorismo não pode existir. As pessoas usam isso como uma desculpa para atacar os judeus. E isso realmente me deixa muito, muito revoltada. E a gente está vendo que Israel não é o único alvo, gente. Não se deixem enganar. Muitas sinagogas tiveram que cancelar no Brasil os serviços na última sexta-feira. Muitas sinagogas passaram a fazer serviço online no Brasil. Brasileiros, judeus, com medo de ataques. Eles não estão aqui em Israel, eles estão no Brasil. E das pessoas, das vítimas, pessoal, do terrorismo do Hamas, essas 1.300 pessoas, não são 1.300 judeus só, a maioria são judeus. Mas cristãos foram assassinados, muçulmanos foram assassinados. O Hamas lançou um míssil de uma mesquita aqui em Abu Ghosh, aqui do lado de Jerusalém. O Hamas lançou mísseis que chegaram na zona de Belém, uma cidade santa para judeus e cristãos. Belém, o local do nascimento de Jesus, foi atacado com mísseis pelo Hamas. Quer dizer, o Hamas está começando contra Israel, ele não vai terminar contra Israel. O Hamas e o ISIS, o Estado Islâmico, eles têm a mesma ideologia. E por isso, quando as pessoas acham que isso é um problema de Israel, isso não é um problema de Israel. Se eles conseguissem nos destruir, eles iam seguir matando e perseguindo os cristãos do Oriente Médio, como eles fazem. Vocês não têm ideia da vida horrível que os cristãos palestinos da faixa de Gaza têm. Então, não achem que isso é um problema do povo judeu, não achem que isso é um problema de Israel. Isso é um problema de todo o mundo civilizado. E não há justificativa para o terrorismo. Ser a favor do Hamas não é ser a favor da causa palestina, ao contrário. O Hamas, hoje em dia, é um dos grandes empecilhos das negociações de paz. E eu peço desculpas. Eu estou incomodada, eu estou irritada que isso acontece. Mas realmente, eu assistindo de um lado a mídia israelense mostrando a desgraça que aconteceu aqui em Israel, o massacre, e outro lado olhando a mídia do mundo, e parte da mídia, obviamente, ela é verdadeira, parte da mídia é a favor de Israel, parte da mídia é neutra no conflito, e parte da mídia usa o atual massacre para ainda mais culpar Israel. Então, vamos lembrar que os verdadeiros causadores de todo esse conflito e do sofrimento da população palestina e da população judaica é o Hamas. São os terroristas do Hamas. Então, se eu posso pedir para vocês uma coisa, aqui a gente tem mais de 50 mil pessoas assistindo online. Tem gente do Brasil, tem gente de Portugal, Angola, tem gente do mundo todo. Se eu posso pedir uma coisa para vocês, o que eu quero pedir para vocês é que vocês orem pela população inocente de Israel e da faixa de Gaza. A maioria da população da faixa de Gaza não faz parte de tudo isso. Se calcula que tenha por volta de 50 e 70 mil terroristas dentro da faixa de Gaza, escondidos com mais de 2 milhões de civis. Israel ordenou a evacuação do norte da faixa de Gaza para tentar separar ao máximo civis de terroristas, para que morra o mínimo de civis. O Hamas, ele bloqueou as estradas, eles estão bloqueando a saída dessa população civil porque eles querem que os civis morram, para que isso seja usado para lutar contra Israel. Então, se eu posso pedir uma coisa para vocês, orem pela paz. As orações, sim, elas têm muita força. Também usem a força da voz de vocês. Quando vocês verem antissemitismo, quando vocês verem ódio a Israel, não é ser pró-palestino, gente, são duas coisas diferentes. Pode ser pró-palestino, tem que querer o bem do povo palestino, mas quando vocês verem ódio a Israel, incitação ao ódio, à violência, as pessoas tentando justificar bebês decapitados, isso não existe. Quando vocês verem isso nas redes sociais, não respondam
não assistam os vídeos, simplesmente denunciem. Essa é a melhor maneira que a gente tem para que esse conteúdo não siga crescendo dentro das redes sociais. Quando vocês virem conteúdo que fala a verdade sobre Israel, como eu falei, eu vou tentar nos próximos dias postar, entre amanhã e depois de amanhã, postar a história completa para que se entenda de uma maneira bem simples. Mas não só o meu conteúdo, pessoal. Quando vocês verem conteúdo que é verdadeiro e que fala o que realmente está acontecendo aqui em Israel, compartilhem ele. Compartilhem o máximo possível. Quem quiser e quem puder, pessoal, colaborar financeiramente, pode. Doações e ajudas são bem-vindas, principalmente para as comunidades do sul de Israel. Não eram comunidades ricas, ao contrário. Eram pequenas cidades, simples, comunidades bonitas, alegres, com crianças. Eu deixei aqui, pessoal, tanto no chat como na descrição do vídeo, algumas maneiras que vocês podem colaborar. Tem ali o Keren Hayesod, é uma organização governamental ligada a Israel. Todos eles têm Pix no Brasil e o dinheiro ele vai ser revertido para a população do sul de Israel, para comprar medicamentos, para reconstruir casas, para ajudar, pessoal. Milhares e milhares de pessoas tiveram que ser evacuadas das suas casas, muitas delas não têm onde dormir. Ginásios no centro do país estão sendo usados como refúgios temporários. Quer dizer, as pessoas viram suas famílias e seus amigos sendo massacrados, eles tiveram que deixar a sua casa para ir para o centro de Israel para dormir em um galpão com mais milhares de pessoas, e ainda assim, no centro de Israel também continuam tocando as sirenes, e eles ainda assim estão sob bombardeio, mesmo que saíram da pior parte, que é o sul de Israel. Então, tem também 2 links para o Nahal Oz e também para o Kfar Aza, que são 2 comunidades específicas no sul de Israel também, que foram muito atacadas. Eles têm ali link de doação, tá? A página em inglês, nesse caso. O Pix vocês podem fazer direto do Brasil. Não se sintam obrigados, não se sintam pressionados. Quem puder colaborar, pode colaborar. O mais importante realmente são as nossas orações e são a nossa luta para falar a verdade. Que, infelizmente, as pessoas são tão facilmente manipuladas e as pessoas usam, outra vez, o antissemitismo para atacar Israel. Porque hoje em dia é muito feio dizer que você não gosta de judeus. Tem muita gente que diz. Mas tem muita gente que diz, não, eu não odeio judeus, eu só odeio Israel. Porque Israel é isso, Israel é aquilo. Israel, obviamente, não é perfeito. Israel tem os seus erros. E aqui na sociedade israelense a gente tem as nossas discussões também em relação a isso. Mas nada justifica o terrorismo. Nada. Mulheres estupradas. Pessoas idosas sequestradas, mortas, famílias inteiras mortas nas suas camas, porque o ataque foi de manhã cedo. Pessoas queimadas vivas, quer dizer, o terror que aconteceu no sul de Israel é difícil de descrever, eu também não posso descrever muito, primeiro porque eu não tenho condições psicológicas de entrar em detalhes em relação a isso, e também porque eu já tive vídeos essa semana censurados, aqui no YouTube também, então tem uma censura pesada em relação a esse assunto, então também sou bem limitado o que eu posso falar aqui, e é isso, pessoal. Na realidade, o que eu quero dizer pra vocês é simples. Um segundo. Não, as pessoas estão dizendo pode chorar. Não, eu não quero chorar. Eu não vim aqui para fazer drama. Eu vim aqui para falar realmente o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo. Eu tento manter a compostura da melhor maneira possível em tudo que eu faço, porque eu quero aqui passar informação. E eu não vou chorar, porque não é isso. Não é isso que eu vim fazer. O que, na realidade, o que acontece é que a única diferença minha e do Yair para as famílias assassinadas no sul de Israel é que eles moravam no sul e que eu moro em Jerusalém. Se eu morasse em Kfar Aza, se eu morasse em Nir Oz, em Iram, se eu morasse em Netiv Asara, em Belhail, eles seriam mortos a mim e o Yair da mesma maneira que eles fizeram com aquelas famílias. E não se deixe enganar, se qualquer um de vocês morasse lá, eles teriam feito a mesma coisa. O único motivo de eu estar viva e essas 1.300 pessoas não estarem é o fato de eles estarem no sul de Israel e eu estar em Jerusalém. Essa é a única diferença. E por isso, quando eu vejo as notícias das crianças, dos bebês sequestrados, desaparecidos, as mães indo nos noticiários e pedindo para devolver as crianças de 10 meses, 2 anos, 4 anos, 10 anos, a única diferença é que o filho dela está em Gaza, sendo torturado pelos terroristas do Hamas, e o Yair está salvo comigo em casa, a única diferença é que eu moro em Jerusalém e eles moravam no sul. Essa é a única diferença. A única diferença das pessoas, dos brasileiros, dos alemães, dos americanos que foram assassinados no sul de Israel, independente da religião. Teve palestinos também que foram assassinados no sul de Israel. Tinha uma família palestina de Sderot que foi assassinada. A única diferença é uma localização geográfica. Então, por isso, não é eles, é todos nós. Eles odeiam a minha família como eles odeiam as famílias cristãs. Isso está no Estatuto do Hamas, pessoal. Leia o Estatuto do Hamas. Eles falam no Estatuto deles. Nós não somos a favor de acordos de paz e negociações internacionais. Está escrito. Eles escrevem que ai dos povos do livro, dos judeus e cristãos. Eles falam dos cristãos no Estatuto do Hamas. E por isso eu não consigo entender como alguém consegue apoiar o Hamas, justificar os atos do Hamas. Não há justificativa para o terrorismo. Não misturem a causa palestina com o terrorismo. Eu acho isso ofensivo aos palestinos. É ofensivo a eles comparar mais de 2 milhões de pessoas que vivem na faixa de Gaza, que na sua maioria querem viver, querem trabalhar, querem viver dignamente, não podem por causa do Hamas. E por isso, vamos lutar nas redes sociais
contra as fake news, contra a desinformação, contra o antissemitismo. Vamos contar a verdade. E a verdade é que Israel não vai ser destruída. Israel vai prevalecer. A gente vai ficar aqui. Como eu comecei no início da live, pessoal, em Eretz Acheret, Gam Shadmati Boeret. Eu não tenho outra terra, também quando a minha terra está queimando. Israel também é minha terra, o Brasil também é, mas Israel se transformou na minha casa. E mesmo com as pessoas tentando literalmente queimar o nosso país, a gente vai continuar aqui. E a gente vai se encontrar do outro lado desse conflito. A gente vai passar ele. Eu não sei dizer para vocês, talvez nem o governo saiba dizer para vocês, se isso é uma questão de dias, semanas ou poucos meses, a gente não sabe quanto tempo tudo isso vai durar, mas eu tenho certeza que Israel vai voltar a ser o país lindo, maravilhoso e seguro que era. A gente vai voltar ao que a gente era. E eu acho que talvez a gente está mais fortes, mais unidos do outro lado, mas a gente precisa também da ajuda de vocês. Então, sigam orando pela paz. A gente agradece a todo o apoio de vocês e que a paz volte a reinar. Eu prometi que eu ia falar para vocês também como está a situação aqui em Jerusalém. Então, só para explicar, aqui em Jerusalém a situação ela tá sob controle, na realidade. Em Jerusalém houveram sirenes no sábado, houveram sirenes na segunda-feira, mas desde então nada aqui na cidade realmente aconteceu. Eu fui no supermercado hoje, fui na farmácia hoje, então a cidade, ela obviamente tá em um clima tenso, tem menos gente na rua, mas a cidade, ela continua funcionando. E as escolas de Jerusalém vão poder reabrir a partir de terça-feira. Então, é isso. E a gente agradece realmente a todo mundo, a todas as orações, e que a paz volte a reinar, como a gente diz em hebraico, Shalom. Shalom, a paz. Então, Shalom. Muito obrigada a todos, e eu peço desculpas por essa live um pouco fora do normal, mas a gente vai voltar com conteúdo e com história e tentar explicar para vocês realmente o conflito entre amanhã e depois de amanhã. Muito obrigada. Conforme nós aprofundamos neste desabafo, nós somos transportados para uma realidade que muitos de nós, à distância, não conseguimos compreender em sua totalidade. O som das sirenes, o medo nos olhos das crianças, a incerteza do amanhã e, no entanto, em meio a essa tempestade, nós encontramos histórias de resiliência, fé e esperança. A Bíblia, em Salmos 121, versículo 1 ao 2, nos diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Em meio às adversidades, muitos em Israel se voltam para essas palavras em busca de conforto e orientação. A terra de Israel é rica em histórias de superações, de lutas, mas também de milagres. É importante lembrar que por trás das manchetes e dos números existem vidas, sonhos e famílias. Cada pessoa tem a sua história, a sua dor, mas também a sua esperança. E é essa esperança que nos move e que nos faz acreditar em dias melhores, em uma solução pacífica para os conflitos que assolam a região há tanto tempo. Para o povo de Israel e para todos aqueles que enfrentam as adversidades, eu quero deixar uma mensagem de força e encorajamento, pois a história de Israel na Bíblia é uma história de perseverança e fé. Mesmo nos vales mais sombrios, a luz da esperança nunca se apagou e nem vai se apagar. Que vocês encontrem força na fé, na comunidade e nas promessas divinas. Concluo com as palavras de Isaías: que a paz prevaleça e que as feridas sejam curadas e que juntos nós possamos testemunhar um futuro de harmonia e prosperidade para aquela pátria. Amados, Israel já passou por diversas dificuldades, mas são um povo guerreiro, um povo de fé. Muitos vieram nos comentários de alguns vídeos anteriores questionando, dando a sua opinião contrária à minha opinião e também à opinião da Bíblia. Mas eu acredito que aquilo que está na palavra de Deus é o que realmente nós temos que acreditar. Eu também, claro, eu peço a todos vós que nos assistem aqui neste canal, vamos orar por aquele povo, vamos orar também pela Aline, vamos orar pela sua família que estão ali em Jerusalém, amados, por todos, pelas crianças que estão à mercê de homens cruéis,
estão lutando contra pessoas sanguinárias que realmente não têm amor ao próximo. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo aqui neste canal. Eu te peço, inscreva-se aqui neste canal e me ajude a chegar a 100 mil inscritos até dezembro. Compartilhe esse vídeo, deixe o joinha. Deus abençoe os novos inscritos. Que Deus possa abençoar a família e a vida de cada um que se inscreveram aqui neste canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.